Na Jurema que eu encontrei quem estava a me chamar, uma negra pomba gira de lei. Boa noite, tudo bom? Hoje mais um dia então de lives, né? Tô com a roupinha do terreiro porque hoje nós temos uma sessão fechada, né? Em homenagem ao povo cigano, né? Por isso que eu tô já pronta, porque depois da live nós vamos ter essa homenagem então a esse povo maravilhoso, né? Hoje aqui em Venâncio, boa noite, mãe Carla. Hoje aqui em Venâncio tá caindo uma chuva maravilhosa, né? Uma chuva para lavar a alma, assim, para deixar ir embora tudo que não é nosso, né? Nessa quinta-feira. E hoje nós vamos então bater um papo com a mãe Cassi, né? E como eu sempre digo, né? Eu gosto que a própria Mana, né, que vai vir, se apresente, né? Então nós vamos chamar a mãe Cassi, né? Esperar carregar então. E aí vamos conversando enquanto tá carregando, né? A mãe Cassi, ó, carregar. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, tá me Tudo ouvindo bem, mãe bem? Cassi? Tô um pouquinho só baixo, mas tô ouvindo. Deixa eu ver aqui. Tô ouvindo. Aumentei aqui, vamos ver como é que vai ficar. Tudo bem? Boa noite a todos. Sejam Noite. também todos bem-vindos, né? Estou muito feliz de poder estar participando. Você tá me ouvindo bem? Tá bom a Parece que altura? tá tremendo, mas eu acho que a internet pode ser a conexão, né? Aqui em Porto Alegre está chovendo bastante, né? Começou a chover à tarde, então tá assim, raios e trovões bastante aqui onde eu moro. Então pode ser que seja a internet tá dando umas falhadas mesmo. Espero Mas daqui a que pouquinho dê tudo melhor. certo. Espero que dê tudo certo. Mas aqui tá chovendo, não sei como é que tá aí, mas aqui tá chovendo Aqui bastante. também. Bem forte, uma benção essa chuva. Tava precisando, né? Então, eu estava falando no início ali que eu gosto que vocês se apresentem, né? Porque nada melhor que a própria pessoa para falar, né? Quem é, para quem não conhece, né? Então, vou deixar a palavra para Sim. ti. Tá bom. Então, boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse momento, né? Tão bacana que a nossa irmã vem proporcionando para todos nós, né? Não só para mulheres, né? Mas também para como os homens, é, todos os, todos os povos, né? Como eu costumo dizer. Então, meu nome é Cassiane Vidal, sou dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Sagrada Irmãos de Fé, aqui de Porto Alegre, situado no bairro Sarandi, né? É, sou só um pouquinho. Deu uma travadinha, mas acho que já tá voltando. Agora o volume. Agora nós não estamos te escutando. Não estamos te escutando, eu não sei o pessoal, eu não tô conseguindo escutar. Bem baixinho. Quem sabe eu saio e a gente entra de novo. Pode ser? Pode ser? Eu vou entrar de novo então, tá? Tá. Acontece, né, gente? A internet aqui tá boa, assim, tá bem boa a internet, né? Mas quem não tem internet com fibra, né, nesses dias acaba ficando ruim, né? Mas enquanto a mãe Cassi saiu para entrar novamente, né?
Eu vou falando então para a gente ganhar tempo, né? Porque uma hora passa muito rápido, né? Boa noite para todo mundo. A mãe Cássia é uma das mulheres assim que me inspiraram muito, assim. É uma benção ter conhecido ela, né? Porque ela me provou, né, que as minhas loucuras, né, e que os guias vinham me intuindo, né, elas poderiam acontecer, elas poderiam se tornar reais, né. Então, quando eu conheci o trabalho da mãe Cassie, eu vi, nossa, tudo que eu estava recebendo, né, através de sonhos, de meditações, eu vi ela fazendo ali, né, no círculo de mulheres, né, que eu tive a oportunidade de participar com ela. Então, naquele momento, eu vi que sim, o sagrado feminino ele poderia estar na Umbanda, né? Então, eu sou muito grata, né? É uma das mulheres, uma das tantas mulheres que me inspiraram, né? Então, não poderia ser diferente, né? Não poderia não estar com ela essa noite, né? Então, boa noite para todo mundo. Vamos esperar a internet colaborar conosco, né? Realmente a chuvinha tá muito gostosa, né? Vem na hora certa, mas também ela atrapalha a nossa internet. Ó, a mãe Cassi voltou. Agora vai. Aí. Ai, voltamos. Agora tá escutando, troquei o fone. Não sei se era o fone. Agora vai. Tá escutando agora? Então Sim, tá. Desculpa, pessoal, né? Mas a gente ainda tá se adaptando a essas modernidades, né? Então a gente tá. Até a gente estava conversando agora, eu e o Cristiano, a gente disse, a gente vai ter que comprar um kit youtuber, algo desse tipo, para que a gente possa estar fazendo esses momentos, né? é verdade. Né? Então, então vamos de novo, vamos começar. Vai estar tudo certo, né? A gente tem que ser a gente mesmo, né? Nesses momentos, né? Então, boa noite a todos. Desculpa aí pelo transtorno da tecnologia. Estou muito feliz de poder estar aqui participando desse momento, né? De estar se conectando nessa força dessa corrente, nessa jornada de 21 dias, né? Tantas mulheres lindas já deram seus depoimentos. E eu estou muito feliz, estou assim, muito honrada de poder estar participando desse momento junto com todo mundo, né? E então eu sou a Cassiane Jobá, sou dirigente espiritual aqui do Templo Escola Irmãos de Fé de Porto Alegre, né? Situado no bairro Sarandi. A gente já está nessa caminhada ali, né, no trabalho da Umbanda, ali no nosso terreiro já. Agora em maio a gente está fazendo 4 anos, né, com o terreiro aberto, mas eu já venho nessa caminhada dentro da Umbanda há 15 anos, né? Comecei com 21 anos dentro da Umbanda, com 20 anos conheci, fui apresentada para a Umbanda através do Cristiano, meu esposo, né? Vendo de uma família católica, então conheci a Umbanda através dele e a partir desse conhecimento, né, dessa apresentação, a gente só uniu mais o nosso relacionamento, a nossa vida e desde então a gente vem juntos caminhando nessa religião que a gente ama tanto, que a gente respeita tanto e que para nós, para mim, né, a cada dia vem me mostrando que é uma religião do amor, é uma religião que só faz o bem, que só nos bota, só tem a nos trazer conhecimento, nos trazer alegrias para a nossa vida. Então, falar de mulher e falar de Umbanda, para mim é falar da minha vida, né? É o que eu vivo, é o que eu sigo. Então, hoje a gente está tocando, né, da maneira que a gente está conseguindo adaptar
o terreiro, a gente continua, mesmo com a pandemia, a gente continua realizando os trabalhos, né? Eu estou dando desenvolvimento mediúnico, a gente está realizando alguns trabalhos, tudo à distância, né? Tudo de uma nova forma de ver, uma nova forma de se conectar, mas que a gente sabe que aonde, né? A máxima do Mestre Jesus, aonde um ou mais estiver em nome dele, ali ele estará, né? Então eu sempre digo que aonde um ou mais estiver em nome dos caboclos, dos orixás, os orixás estarão, né? E hoje estar aqui, né, para mim é muito importante também e eu me sinto muito honrada de poder estar participando dessa jornada, como a Joana falou, né? É um momento onde as mulheres estão tendo a oportunidade de poder falar um pouquinho, né, dos seus trabalhos, daquilo que vem fazendo, que muitas vezes fica muito escondido, né, fica muito fora até da mídia, fica muito isolado e é muito importante para nós, mulheres, podermos estar falando dos nossos trabalhos, podermos estar falando daquilo que a gente faz dentro dos terreiros, né? Porque normalmente a gente vê os maridos da gente, né, mais à frente do trabalho, e eu costumo dizer que a gente fica nos bastidores organizando sempre tudo, né? Porque se não tivéssemos nós, né, dentro do terreiro, né, eles não estariam lá fazendo a missão deles, né? Então, hoje, como eu disse, eu vivo muito a Umbanda, né? Eu sou professora, né? Trabalhei muitos anos na área da educação e quando a gente resolveu colocar o terreiro, a gente decidiu, né, entre eu e o Cristiano, decidimos então que eu iria sair, né, eu decidi que eu iria sair da sala de aula e que eu iria reinventar uma nova maneira de levar a educação, porque eu sempre falava para o Cristiano assim, que o dia que ele colocasse o terreiro, né, eu gostaria muito que o terreiro tivesse, e a gente nem tinha essa visão de templo-escola, mas eu sempre falava para ele que que eu gostaria muito que os terreiros que ele tivesse a oportunidade do ensino, né? Então eu já trazia essa parte do estudo na Umbanda dentro de mim, no meu ser, da minha busca pessoal, porque muitas vezes eu senti falta, né, do estudo. Então eu sempre disse para ele, o dia que você colocar um terreiro, nós vamos oportunizar o estudo dentro da Umbanda, vamos oportunizar os médiuns, vamos incentivar os médiuns a estudar, a buscar o porquê das coisas, né? E durante a nossa caminhada, ele tem 27 anos de religião, né? Tem um tempo a mais aí que eu. E durante a nossa caminhada a gente foi procurando, começamos a fazer cursos, começamos a buscar, até que a gente encontrou, né, a formação sacerdotal, onde no início somente ele iria fazer, mas depois a gente, devido à situação financeira, né, depois a gente decidiu que os dois iriam fazer e a gente optou pela formação dos dois, né, que foi uma jornada na nossa caminhada espiritual, muito importante, né, e a gente caminhou esse período juntos, e eu e o Cristiano, a gente tem uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de falar, que a gente faz tudo junto dentro da religião, né? Não só dentro da religião, mas na nossa vida, assim, a gente procura caminhar os dois juntos, né? Um apoiando o outro, um incentivando o outro. Então a gente fez toda a nossa formação juntos, e quando ele resolveu, né, Pai Sete Ondas nos orientou e ele resolveu abrir o templo, a gente abriu o templo junto. E hoje a gente fala que a gente toca o terreiro juntos, né? Então lá não tem o pai Cris, o dirigente, ou a mãe Cássio, o dirigente, é os dois, né?
O nosso terreiro é um terreiro muito onde a gente traz essa visão muito do feminino e do masculino, sem disputa, onde os dois caminham junto lado a lado, né? Então eu trago muito forte, né, para quem já teve a oportunidade de participar, eu trago muito forte o trabalho, né, do feminino, das mulheres, né, do sagrado feminino para o terreiro. Então eu fico muito feliz de hoje poder ver quantas mulheres dirigentes, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu comecei assim, eu acho, tenho quase certeza assim, que fui a primeira mulher assim dirigente dentro de terreiro a trazer o sagrado feminino, né, onde a gente ancorou mulheres na Umbanda, né, que eu acredito que muitas de vocês já puderam ver. E a gente trouxe esse trabalho assim para não somente com o nome Mulheres na Umbanda, no sentido das mulheres fisicamente, mas honrando também todas as nossas mães, né? As nossas mães orixás, as nossas mães das linhas de trabalho, as mulheres do espiritual que existe dentro da Umbanda, essa força feminina que existe não somente no material, mas também no espiritual, né? E eu tenho assim muito orgulho de, através desse trabalho, poder ter passado assim para outras irmãs, para outras meninas que também frequentam as rodas, esse despertar de consciência e despertar da importância de nós mulheres olharmos para o nosso sagrado feminino, olharmos para a nossa ancestralidade, né? E reconhecer a nossa ancestralidade também dentro da nossa religião e dentro com as nossas mães orixás, né? Nos encontrarmos em cada mãe orixá, né? Que a gente incorpora, nos encontrarmos em cada mãe que vem no terreiro fazer um atendimento, na cabocla, na preta velha, na baiana, né? Então esse olhar que eu tenho, eu sou muito grata, né? Por ter tido esse despertar, até aquele dia que a Vanessa deu a live dela, a gente comentou, né? Eu tive o meu despertar, né? Eu sou uma filha da leoa, né? E tive o despertar com a mãe Vanessa, onde eu honro muito, tenho muito carinho de tudo aquilo que eu aprendi, porque a Umbanda, ela nos ensina, né, a honrar as nossas raízes, né? Então eu honro muito, assim como honro também todas as mulheres que eu já fiz as minhas formações, a Simone, tenho um carinho muito especial por ela, que é aqui de São Leopoldo, uma irmã de jornada também, a Soraya, a Mariana, de São Paulo. Então todas essas mulheres que já me ensinaram a como me curar e como eu me curando eu consigo ajudar as outras a se curarem, né? Então, Benção, Ju, Deus te abençoe, minha filha, seja bem-vinda. Então, para mim, tudo isso, esse momento que a gente também vem vivendo, esse momento de transformação, esse momento de reclusão, está sendo muito intenso, sabe? E está sendo muito intenso no sentido de tudo vir à tona, né? A espiritualidade, a missão dentro da jornada do feminino, um encontro comigo mesmo, um encontro com a minha sombra, um encontro com as mulheres da minha ancestralidade, né? É um momento onde eu estou acessando muito forte a minha ancestralidade, é um momento que eu estou tendo encontros, né? Muito forte nesse período de reclusão, com toda a minha linhagem assim, feminina, e eu acredito que tudo isso é importante na nossa vida, a gente se permitir. Eu não sei se tu quer fazer alguma pergunta, porque senão eu fico falando. Então, o espaço é para você. Eu só quero fazer um link, assim, porque eu tô, assim, te escutando, eu tô bem emocionada, né? E aí a Lili colocou ali que te ama, né? Que o despertar dela foi contigo, né? Ela acabou de passar ali. Então, quando tu saiu e tava voltando, eu tava falando para as pessoas, né?
que tu foi, assim, aquela pessoa do botãozinho que faltava para dizer assim, ó, tá vendo, filha, o que tu tava pensando, né? Então, o meu despertar maior, né, o botãozinho, também foi contigo, sou eternamente grata, assim, não tem como não carregar tu comigo, sabe, mãe, Cássia, assim, às vezes a gente não tem oportunidade de falar, né? E aí a gente vai pensando em todas as energias que envolve, né? Quem despertou a mãe Cássia, né? Quem despertou a mãe Vanessa? Então, assim, esse despertar que contagia todas nós, né? Então, acrescentando a fala da Lília ali, né? Eu também sou eternamente grata, assim, e vou te carregar sempre comigo, né? Olha aí a mãe Vanessa. É, a Vanessa entrou agora. A gente viu que a gente vai chamando, é uma energia tão linda, tão curadora, é uma teia, né? A gente fala que é uma teia onde uma tá ligada na outra, né? E Lili, querida, eu também te amo muito, viu? Aquele encontro que a gente teve, que a gente teve a oportunidade de se conhecer, que foi lá no espaço da Lili, né? Foi um encontro de muita cura, foi um encontro muito lindo que a gente pôde estar juntas, honrando, se conhecendo, se conectando. E eu trago comigo, dentro do meu ser, esse dia também muito especial. Foi, para mim, assim, foi um dia muito, muito lindo, porque eu vou contar para vocês. A Vanessa, né? Eu tava falando, Vanessa, aqui para as meninas, né, de como a gente também, dentro do Sagrado Feminino, como assim na Umbanda, a gente honra as raízes que a gente vem. Eu tava dizendo que eu honro muito ser filha da leoa, né? E as meninas já estavam aqui dizendo, se eu sou filha da leoa, né? Então elas são netas da leoa, né? Porque elas também netinhas da leoa, porque tiveram o despertar junto nos trabalhos, né? Então, a partir, como eu estava falando, desse dia, eu vou contar e eu acho que eu também nunca falei isso para a Lili, porque foi um sentir meu muito forte. Eu lembro que quando eu cheguei lá para fazer o trabalho, né, para a gente fazer aquela roda, eu já estava, foi eu e mais a Vera Carrielo estava comigo. E eu lembro que eu estava assim muito internalizada naquele dia, né? Dentro assim de mim, e eu estava me sentindo que eu não estava indo somente para fazer um trabalho. Eu sentia que eu estava indo me encontrar e encontrar, eu estava indo levar algo. E no primeiro momento eu não conseguia identificar esse sentimento, mas eu sabia que não era somente ir fazer uma roda, sabe? Porque eu já fazia as rodas ali no terreiro, o sentimento era um sentimento diferente, sabe? Quando eu cheguei lá, assim, eu entrei no jardim, eu olhei tudo. Eu amei estar lá, sabe? Eu me senti muito bem lá. E quando a gente começou a organizar, né, eu comecei a ancorar a força, eu comecei a sentir, né, a presença da mãe Jurema junto comigo. E ela dizia muito para mim assim, filha, você sabe o que você veio fazer hoje? E eu sempre me emociono quando eu lembro desse dia, porque para mim, como uma mulher que está conduzindo rodas de sagrado, é muito lindo e é muito forte quando a gente vê que outras irmãs estão despertando, né? Que outras irmãs estão sentindo aquilo que você um dia sentiu, que é o desejo de se conectar com essa essência, o desejo de entender a sua ancestralidade, de curar aquelas dores daquela menstruação que você não entende porque você sente tanto. Então, eu me lembro muito forte que quando eu sentei, mãe Jurema disse assim que a gente abriu, você deve lembrar, a gente abriu a roda, né? E eu sentei naquela roda, a mãe Jurema disse assim para mim, filha, você entendeu o que você veio fazer aqui hoje? E eu olhei para Lili
E eu fiquei olhando assim para ela e eu lembro que a Vera Carrielo disse para mim assim, Cássia, tá tudo bem? Eu disse, tá. E eu fiquei olhando para a Lili e ali eu não enxerguei mais a Lili. Eu enxerguei uma luz, eu enxerguei uma mulher medicina, né? Eu não enxerguei mais a Lili que estava no início ali com nós. Eu enxerguei uma mulher que estava tendo seu despertar. E aquilo me emocionou muito e eu disse para ela, sim, mãe, eu entendi o que eu vim fazer aqui. Eu vim ajudar a minha irmã a iniciar o trabalho dela. Eu falei, né, mentalmente para a mãe Jurema, e ela disse para mim, isso mesmo, filha. Você só veio aqui para que ela possa iniciar o trabalho dela, né? E eu tinha certeza, me lembro que quando eu saí, que eu encerrei aquela roda, eu disse para a Lili, hoje a gente começou. E agora você continue, porque essas rodas não podem parar. Eu sabia que ela iria continuar. Eu tinha certeza, porque foi a mãe Jurema, né, que disse. E eu todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo nas rodas desse sentir que eu tive, porque eu sei que tem muitas mulheres que sentem vontade de fazer rodas, sentem vontade de abrir trabalhos com o feminino, né? E o que a gente precisa para fazer isso? A gente precisa se permitir. A gente precisa se permitir pelo menos uma vez na vida participar de uma roda, né? A gente precisa estudar o que é o sagrado feminino, a gente precisa se conectar com a Mãe Terra, se conectar com a Mãe Natureza, né? Esse momento que a gente está passando não é por nada que ele está acontecendo, né? Então, eu sinto muito forte no meu coração de que todo esse movimento, que o Sagrado Feminino aqui no Rio Grande do Sul, hoje está muito forte. E eu lembro que quando eu comecei, quando a Vanessa começou a vir aqui para o Rio Grande do Sul, não tinha todas essas mulheres buscando essa caminhada. Não tinha. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer as rodas, eram poucas mulheres. E as que faziam eram, sim, muito fechadas. Hoje eu vejo assim como tá lindo e como tá crescendo essa visão, né, esse despertar das mulheres de vamos sim honrar o nosso sagrado feminino, não vamos ter medo de falar, vamos falar com a fala do feminino, vamos expressar aquilo que nós sentimos, né? E hoje eu vejo assim tantos também terreiros, né? E eu fico muito feliz. Eu lembro de um dia que a gente estava consagrando. Eu choro muito, tá? Tudo que eu fico falando, eu começo a chorar. E eu lembro, assim, porque eu aprendi, né, que as medicinas me ensinaram, né, e que a gente não pode falar, né, sem sentir. A gente tem que sentir as coisas para a gente poder falar, né? A gente tem que passar por aquilo ali, a gente tem que acessar certas coisas dentro da gente, certas sombras dentro da gente, para que a gente cure aquilo, a gente olhe, para que a gente consiga depois passar para o outro de uma forma amorosa, né? Então, eu lembro que a gente estava num ritual de ayahuasca, né? Eu vou falar muito nela, porque ela faz parte da minha vida dentro do Sagrado Feminino, das medicinas. E a gente estava num ritual ali aqui no terreiro, e a Vanessa disse assim para mim, eu vou falar uma coisa para você. Nós estava na força, todo mundo, né? E ela falou assim, eu vou falar uma coisa para você. Não tenha medo de fazer as suas rodas aqui dentro do terreiro,
Não tenha medo. Você precisa começar a fazer as rodas com as mulheres de Umbanda. E ela falou assim de uma forma muito forte para mim. E você precisa olhar para você e saber que você pode. E que você vai conseguir. Eu não sei se ela lembra disso, né? Nós estávamos na força. E ela falou aquilo para mim, assim, olhando no meu olho, sabe? E na força tudo é mais, né? E eu lembro que eu olhei para o Congá e ela disse assim: viva o sagrado feminino que você sente. Ela falou assim: viva o sagrado feminino que você sente. E eu fiquei, meses e meses com isso na cabeça, meses e meses trabalhando o que era o sagrado feminino realmente na minha vida, qual era a linha, né? Qual era o, como que eu vou dizer assim para vocês? Qual era o segmento realmente dentro do sagrado feminino que eu tinha que trilhar, né? Porque a gente sabe que o sagrado feminino é que nem a Umbanda, ele tem vários segmentos, né? E eu me lembro que eu fiquei, dias com aquilo, meses, até que um dia eu participei de um trabalho junto com a Simone, onde ali, naquele trabalho, eu disse assim: eu vou levar o sagrado feminino para aquilo que eu vivo, que é a Umbanda. Eu não vou mais cultuar, eu não vou mais falar no sagrado feminino da Afrodite, né? Não vou mais falar da Perséfone, eu vou falar das minhas mães orixás. Eu vou falar daquilo que eu vivo. E daí eu entendi, né, o que era a mensagem que ela me passou, o que era aquilo que a força, que a mensagem, né, através dela veio me dizer. E a Vanessa, ela é uma mulher que, para mim, assim, ela sempre me colocou para cima, ela sempre disse que eu podia, ela sempre disse que eu era capaz, mesmo nos momentos que às vezes eu, com alguma insegurança, falava para ela que talvez eu não... Os meus medos, ela sabe dos meus medos, ela soube das minhas inseguranças. Então eu ela sempre me botou muito para cima. E hoje eu faço isso com as minhas filhas no terreiro, eu faço isso com todas as mulheres que sentam nas minhas rodas. Tudo aquilo que eu já recebi por viver o sagrado feminino, hoje eu sei que eu consigo passar, eu consigo ser uma mulher que levanta outras mulheres, né? Então, acho que a gente tem que ser essa mulher que vai lá e levanta outra mulher, né? E eu tenho, assim, muito amor, muito respeito por todas as meninas que participam comigo, né, dentro do terreiro. Tenho, assim, eu escutei esses dias numa das lives, né, que a gente tem que, até das lives das meninas que estão fazendo com você, né, que a gente não vai se amar, né, que a gente tem que entender que não é porque a gente está dentro do sagrado feminino que a gente vai amar todas as mulheres que aparecem na nossa vida. Não, a gente vai se curando e vai curando certas coisas que às vezes a gente olha para a irmã, né, e a gente se vê nela e vê que precisa mudar aquilo na gente, porque às vezes o que incomoda no outro é aquilo que está precisando modificar em nós. Mas nem sempre aquilo que incomoda no outro é o que precisa modificar em nós. Às vezes a gente precisa, assim, curar aquele laço, porque a gente não sabe o que a gente já viveu todas juntas, né? A gente não sabe o que a gente já passou. Então, eu falo muito isso para as meninas. Você não precisa amar todas, mas você precisa respeitar, né? E assim também os meninos, né? Eu vejo que esse momento que a gente está vivendo dessa pandemia
está fazendo com que a gente reveja muito também a questão, né? Pelo menos assim, é uma coisa minha, né? Um sentir meu, é que a gente também reveja muito a questão do sagrado feminino na questão de só se empoderar as mulheres, né? Eu vejo que a gente precisa, como eu falei no início da minha fala, que a gente precisa caminhar lado a lado, né? E que a gente precisa também empoderar os nossos maridos, a gente precisa empoderar os nossos filhos do terreiro, né? Eu tenho muito meninos dentro do terreiro que às vezes pedem para participar das rodas e que eu vejo que eles precisam, né, desse momento de acessar o masculino e o feminino, acessar a ancestralidade deles, né? Toda essa caminhada dentro do feminino fez com que eu tivesse um despertar também para a constelação familiar, né? Onde eu comecei, estou fazendo a formação, né, com a Karina Luz aqui de Porto Alegre, e onde eu estou vendo assim quanto é importante, quanto também a parte da constelação vem nos auxiliar dentro da nossa caminhada do Sagrado Feminino, né? De olhar para a nossa linhagem, né? De buscar muito forte essa cura lá atrás, porque ela começa lá atrás, né? A gente precisa curar lá atrás, não só a nossa linhagem das mulheres, mas a gente precisa curar a nossa linhagem do nosso pai, porque foi através de uma mulher que o nosso pai está aqui hoje e que nos deu a vida, né? Então eu venho estudando muito a constelação e já trazendo ela também para essa abordagem junto com o Sagrado Feminino, para junto da Umbanda, porque para mim tudo está em tudo, né? Eu vejo muito forte tudo em tudo. Então, hoje eu falo muito pro pessoal ali dentro do terreiro que eu sei que existe cada coisa no seu lugar, né? E dentro da constelação a gente traz muito forte a ordem, né? Mas dentro do sagrado, eu não consigo mais, na minha vida, separar Umbanda de sagrado feminino, de constelação, de medicina, né? Ainda mais devido a tudo isso. A pandemia, ela veio me trazer... Boa noite, Leandro. Ela veio me trazer essa questão muito forte, que a gente tem que viver realmente quem nós somos, né? Independente do que o outro pensa, se tá bom, se tá errado. Cada um tem a sua verdade, cada um tem que seguir a sua verdade, né? Porque às vezes a minha verdade pode não ser a sua verdade. E tá tudo certo, né? O nada mais errado é dizer do que o outro tá errado. Então a gente tem que olhar, eu falo muito isso, né? Olhar para tudo com amorosidade. E esse momento está nos mostrando isso. Que a gente tem que olhar com amorosidade, né? Claro que a gente é humano, a gente erra, a gente briga, né? Não é porque a gente está como dirigente também à frente de um terreiro que a gente é o ser mais, eu costumo falar muito isso, que a gente é o ser mais iluminado. Não, bem pelo contrário, né? Se a gente fosse o ser mais iluminado, nós não estávamos aqui nessa batalha. Então, nem nesse planeta, né? nem nesse planeta. Então eu acredito muito, né, que a gente precisa parar, refletir. Esse momento pede muita reflexão, esse momento pede muita para você internalizar dentro de você, para você se olhar, né? Porque nada mais vai ser como era antes. É um momento de... a gente não sabe quando isso vai acabar, quando esse vírus vai literalmente, se vai ser daqui 2 meses, 3 meses, final do ano, né? Mas a gente tem uma certeza só, de que nada... né? Então, a gente tem a certeza de que
eu acredito muito e passo isso para as pessoas que estão ao meu redor, que esse vírus, ele veio trazer coisa boa, ele veio trazer a oportunidade da gente se olhar, da gente mudar as nossas atitudes perante a nós mesmos, perante a Mãe Terra, né? Quantos umbandistas, eu falo muito isso, quantos umbandistas, né, que não cuidavam dos seus pontos de força, né? Quantos umbandistas mesmo, né? E se a Umbanda é a natureza, a gente precisa cuidar dessa mãe natureza que tanto pede, né, pra gente, e a gente vê a manifestação dela de várias maneiras, né? Pedindo socorro, pedindo para nós termos esse olhar, né, mais amoroso com ela, entre nós, né? Então Você quer fazer alguma pergunta? Não, Quer falar um pouco? eu tô amando ouvir e tô sentindo que o tempo é muito, assim, porque cada mulher que esteve aqui falando um pouco trouxe uma medicina muito forte, né? Trouxe e temos ainda novas mulheres, né? Mas tá ligando muita coisa na minha vida, sabe? Te ouvindo falar, mãe Cássia. Então, assim, eu sempre já te falei em outra oportunidade que eu me encaixo muito na tua história, em algumas coisas, né? E me inspirei muito em ti, né? E assim, eu não sei se eu vou saber me expressar, né? Mas é como se tudo tivesse se encaixando agora, o porquê de cada mulher, o porquê de cada pessoa que entrou na minha vida, né? Porque também, antes de eu te conhecer, eu estudava o Sagrado Feminino, mas eu não conseguia não me vincular com a Umbanda, mas eu achava assim, não. Acho que eu vou estar fazendo bagunça, sabe? Não tá certo, não. Aí eu estudava mais um pouco e aquilo mexia mais ainda comigo, eu dizia, mas né, não fazia sentido algumas coisas, né? Então eu sempre tinha aquela paixão, mas aquela paixão ficava de lado. Aí veio a Mãe Cássia na minha vida, né? E aí eu descubro que aquilo tudo, né, existe, né? Então, assim, talvez tu não tenha parado para compreender o tamanho da tua importância, né, das nossas vidas, né? Na minha, na da Lili, né? De tantas outras mulheres, com certeza. E aí tem a tamanho da importância da mãe Vanessa, né? E aí faz sentido tudo que a gente fala, que a gente prega, que a gente estuda no Sagrado Feminino. Então isso é muito lindo, assim, ó, né? Somos uma família, né? Exatamente. Então, eu não tenho palavras, assim, ó, é como se estivesse caindo na minha mão, assim, tu tá entendendo o que tu tá fazendo aqui agora? Sabe? Tá entendendo o porquê dessas lives, né? Tá entendendo o porquê dessas ligações, né? E como a mãe Vanessa falou, né, na live, a gente tem que dar um jeito de tornar isso aqui, né, sair do virtual depois. A gente possa se dar um abraço, né, de verdade. Exatamente. E conversar, que talvez a gente não tenha essas oportunidades, esse tempo, né? Exatamente. Teria que ficar assim na minha vida. Participei do circo, ela me inspirou, acabou. Mas não, sim, né? A gente não pode... A pessoa precisa saber da importância que ela tem na vida, né, dos outros, né? Então, eu honro muito vocês e sou eternamente grata, né? A gente também, porque eu tenho certeza, né, quando eu falo a gente, eu tenho certeza que a Vanessa também tem esse carinho muito grande por todas vocês, né? E assim, ouvindo isso, assim, a gente fico muito emocionada, né? Porque realmente, às vezes a gente, na correria, né, do dia a dia, a gente vai lá, faz uma roda, né, se reúne, faz o trabalho e daí depois cada uma vai para sua casa, né? Mas a gente precisa viver, sim, né? Eu dentro do terreiro, assim, com as meninas, assim, de um tempo para cá, principalmente com aquelas que frequentam mais as rodas, né? A gente cada vez mais
ver a união. E não a união somente assim por estar fazendo as rodas, não, uma união mesmo que tu vê que é uma irmandade verdadeira, que uma toma ali a dor da outra, que uma vai lá e luta pela outra, uma vai lá e fala, ajuda de verdade, sabe? Eu tenho assim algumas meninas assim do terreiro, onde a gente se preocupa, sabe? Onde tu te preocupa de verdade, se a outra tá feliz, se a outra tá triste, o que tá acontecendo, sabe? Tu ser verdadeira com aquela irmã. E assim, muitas vezes, né? Assim, eu vi dentro da religião de Umbanda, e de todas as religiões isso acontece, a disputa, né? A mulher, ela tem isso, né, dentro dela, assim, de... Às vezes chega num lugar e olha pra outra e já diz, não gostei dela. Mas tu nem conversou com ela. Como é que tu não gostou? Né? E dentro do terreiro, logo que a gente iniciou, né, o trabalho, eu e o Cris, tinha muito disso das meninas comigo. Elas nem me conheciam e diziam, como falavam pra ele que não gostavam de mim, né? Ou que tinha algum problema. Então eu fui mergulhar mais profundo ainda dentro da jornada do sagrado, dentro da ayahuasca, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de fazer os rituais, eu faço. Por quê? Porque eu vi que eu precisava encontrar dentro de mim essas respostas. Por que está acontecendo isso, desse movimento, né? E fui vendo que isso não acontecia só comigo, que acontecia com outras mulheres dirigentes, né? Com outras irmãs de caminhada. E que o marido era o dirigente e a mulher era vista como não sendo a dirigente do terreiro, né? Sendo só ali a companheira. Então eu fui vendo assim, e dentro da minha caminhada espiritual também, que existia sim dentro da Umbanda uma disputa às vezes das mulheres, filha com filha, meninas da corrente, meninas que às vezes tinham algum problema com a dirigente por ela ser mulher, né? E eu não vou ficar nesse terreiro porque a dirigente é mulher. Eu já vi isso, né, de irmãs virem conversar comigo que não estavam tendo problema com as filhas mulheres. Então eu parei, analisei e vi, né, e depois desse momento que eu tive na ayahuasca com a Vanessa, eu entendi que a Umbanda precisava dessa força e das mulheres entender que essa cura do feminino teria que vir, né? Que essa cura precisava vir para dentro também da Umbanda. Para quê? Para que a gente se unisse mais, né? Para que a gente pudesse realmente fazer o que a nossa amada religião de Umbanda nos prega, que é realmente fazer o amor, trabalhar com amor, né? E para a gente médium trabalhar com amor dentro da Umbanda, como que eu vou falar? Eu como médium, eu como dirigente, como que eu vou falar para o meu consulente? Você tem que se dar bem com a sua mãe, com a sua irmã, né? Você tem que se dar bem com a sua filha, se lá na minha casa ou eu internamente tenho problemas com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha filha. Então eu comecei a ver que essa cura precisava vir para dentro dos terreiros. E eu venho assim, até vou comentar assim com vocês, eu venho trazendo muito forte que dentro, eu venho vendo e venho sentindo, né? Isso são sentir meus, que nós, umbandistas, a gente não pode ficar mais rotulado aquilo que a gente fazia antes, principalmente agora, né? A gente precisa abrir a nossa mente, a gente precisa entender que nada mais vai ser como era antes. E até mesmo os nossos atendimentos, até mesmo o nosso modo de pensar, né? Eu trago muito forte o sagrado feminino, incentivo muito os meninos para o sagrado masculino, trago muito forte a cura através da ferramenta da constelação também para dentro do terreiro, porque eu vejo que às vezes nem tudo está numa demanda, nem tudo está num obsessor. E sim, muitas vezes aquele problema que aquela pessoa tem de auto se demandar, de auto se flagelar, de auto se crucificar, está em algo que está lá na sua ancestralidade.
E que quando você começa a conversar com ela, que você começa a fazer toda uma parte terapêutica também com essa pessoa, né? Todo um olhar junto com a espiritualidade, junto com as terapias, você começa a curar essa pessoa. E essa pessoa começa a se curar sozinha, porque ela começa a enxergar que ela precisa, eu preciso olhar para as questões que eu preciso com a minha mãe, as questões com o meu pai, né? Eu preciso olhar as questões com o meu marido, como está o meu casamento, como está o meu relacionamento, né? Então eu vejo assim que hoje eu trago falo muito no grupo do desenvolvimento, venho tendo essa fala porque a gente está tendo o desenvolvimento online, né? Onde a gente está continuando com o trabalho online, as aulas IAD, e onde eu trago muito essa consciência para esse momento, esse despertar. A gente também, como dirigente e como médiums dentro do trabalho de Umbanda, eu falo muito assim, que agora é um momento de que chega dos mimimi. As coisas são assim e você precisa assumir o seu papel na sociedade, na sua vida, o seu papel dentro da sua religião, independente de qual ela for, né? Então eu pessoalmente estou tendo esses momentos de encontro e esse modo de pensar, e vejo assim que nós, como dirigente, temos que passar isso que a gente vive para as pessoas que estão dentro do terreiro com a gente, para quem faz parte da corrente espiritual, para os consulentes, né? Eu aqui no terreiro eu atendo muito casos assim se a gente for parar para analisar, 80% dos casos que vêm para dentro do terreiro são casos que tá na ancestralidade o problema. E 20% é algo espiritual, né? Então é muito maior essa cura nossa, pessoal, do que às vezes algo que a pessoa tá ali realmente com um espírito ou um trabalho que tenha sido feito para aquela pessoa, vamos dizer assim. É bem importante, assim, né? Porque às vezes a gente fica da ânsia de que as coisas voltem a ser como eram antes, né? E não vai voltar. E a gente não pode deixar que volte, né? E esse horário é muito importante, né? Para que serviu todo esse tempo, né? Da gente estar se readaptando, né? Tem que ser exatamente. Exatamente. E com certeza, né, aquilo que a gente falou na live, né, na live das meninas, de que a gente precisa continuar também esses trabalhos que estão sendo feitos nesse momento, né? Que nem esse movimento que você está fazendo após. Por quê? Porque foi a partir desses movimentos, por esse nosso momento de estarmos reclusos mais em casa, que a gente começou a perceber dessa importância, né, de dar a oportunidade, da importância de... muitas vezes o terreiro aqui de Porto Alegre não conversava com o terreiro lá da irmã lá de Rio Grande, né? Então, assim, essa oportunidade também de se unir, né? Essa oportunidade vamos conversar, né? A gente fica tanto no automático, daí só visando aquilo que a gente faz, né? Todo dia dentro dos nossos terreiros. Mas daí a gente perde a oportunidade, às vezes, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos ver como é que você pensa. Aqui a gente pensa assim, e como é que vocês aí pensam, né? Então, eu vejo muito assim, bacana. Sempre esse contato, né, da gente falar, irmã, aceita fazer uma live, e aí tu já vê um monte de coisas, né, que o outro tá sentindo, que o outro tá pensando, que tá passando, e aí tu entende o verdadeiro sentido da Umbanda, né? E outra, exatamente, porque
Porque não adianta a gente falar tanto em união, a gente falar tanto de que somos umbanda, somos umbandistas e não pregar essa união, né? Eu fico vendo assim, que nem agora eu fiquei acompanhando, né? E acho tão bacana, até o Pai Cris comentou comigo ontem, né? Sobre quantos terreiros estão se abrindo, né? Tem irmãos aí que nesse momento de pandemia estão abrindo seus terreiros, né? Então é um momento de a gente ver assim, pô, a pessoa foi lá, internalizou e entendeu, né? Que tinha uma missão, que precisava fazer algo diferente, né? Então, assim, a pandemia, ela nos colocou para dentro das nossas casas, eu tenho, assim, na minha vida com um objetivo, da gente parar e rever valores, porque a gente estava perdendo alguns valores também, né? Quantas vezes a gente deixava de fazer uma comida em casa porque tu ia lá no restaurante e comia mais rapidinho, né? Tu deixava de preparar aquilo ali com a tua família. Eu fico vendo assim, pessoas, né, agora hoje fazendo, aqui em casa mesmo, né? A gente está fazendo coisas que a gente não. Uns pães batidos, uns bolos maravilhosos, né? E que eu nem sabia que ele sabia fazer. Né? Há 15 anos que a gente está junto, eu não sabia que ele sabia fazer pão, né? E agora esse momento fez com que a gente parasse, revesse coisas que a gente estava perdendo, né? E é tão bacana porque daí tu pergunta assim, com quem você aprendeu? Com a minha mãe, com a minha avó, né? Quem ensinou você a fazer isso? Daí você já vai lá e já começa a ver que existe toda uma história através de uma receita de um pão, né? É verdade. E é muito bacana, e a gente fica vendo assim, né? Quantas famílias, né? Amigos, né? Facebook, assim, eu digo que o Facebook é uma teia também, porque você consegue ver assim, quantas pessoas fazendo, né, botando o que está fazendo nesse momento com a sua família que há tanto tempo não fazia, né? Então eu acho que tudo assim, tudo que a gente está vivendo assim, está sendo muito importante nas nossas vidas, até mesmo os momentos que a gente fica triste, né? Os momentos que a gente sente solidão, né? Os momentos que a gente fica na preocupação com as pessoas que estão à frente desse trabalho. Eu, na minha família, eu tenho o Pai Cris, né? Que ele trabalha lá no Clínicas, e eu tenho a minha irmã também, né? Que trabalha em hospital. Então, a gente se preocupa, né? A gente sabe que existe uma doença lá fora e que essa doença lá não está brincando, né? E a gente se preocupa muito. Então, a gente sofre, a gente chora nesse momento de pandemia, né? E eu acho que tudo isso é importante a gente chorar. Humanos, né? Exatamente. E quando eu falo a gente, eu falo todos, né? Todos nós. Chorar, é importante a gente chorar, porque eu acredito que é assim que a gente vai curando, sabe? É assim que a gente vai se curando, é assim que a gente vai melhorando como pessoa. Quando a gente permite acessar algo que a nossa tristeza, a nossa angústia, né? A gente permite acessar esses sentimentos, a gente vai se curando, a gente vai se fortificando, a gente vai vendo que somos, que a gente não precisa de muito para viver. Hoje eu fui uma mulher que alguns anos atrás, eu pensava assim que eu tinha que ter muita coisa para viver, né? E hoje eu vejo que eu não preciso de tudo aquilo que alguns anos atrás eu achava que eu precisava e que no fim me trouxe só doença, né? Que só afetou o meu corpo. Compartilho disso também, nossa, compartilho Né? com certeza, né? Mãe Então- Cássia, infelizmente, o nosso tempo tá indo, né? Só tem tempo da gente se despedir. Tá bom. Ficaria mais tempo, mas
a gente tem esse cronograma, né? Então, eu quero te agradecer profundamente, né? Em nome da família Flores da Aruanda, por tu, aceitar o convite, por fazer parte um pouquinho da nossa história, né? E muita gratidão, foi maravilhoso, tá? Um beijão, vou deixar de se despedir que já vai cair. Tá bom, um beijo, obrigado a todos os meninos e meninas que se fizeram presente. Sintam-se todos beijados e abraçados. E Joana, muito obrigado, né, por ter dado esse momento para a gente poder conversar um pouquinho.